10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá a todos, meu nome é Mailson Kleber, sou professor de Educação Física e nessa videoaula do canal Guia Prático F, nós vamos estar trazendo para vocês a correção do PET 2 de Educação Física do 9º ano do Ensino Fundamental. Antes de mais nada, peço que se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e se ao final tiver alguma dúvida, não deixe de colocar aí nos comentários, tá ok? Então vamos lá. Estamos aqui com o PET aberto. Nós vamos direto para as perguntas. Hoje é o jogo rápido. Os textos. E temos a primeira atividade da semana 1. O número 1 aqui traz uma tabela, galera. E eles pediam que o seguinte, o texto acima dessa atividade, onde nessa questão número 1 foi solicitado que vocês pudessem ler e pudessem pegar termos que para vocês são desconhecidos. E a partir daí vocês iriam trazer o que? O conceito e relacionar com outro componente curricular. Quais componentes curriculares que essa palavra poderia estar sendo discutida na escola, né, na sala de aula ou na quadra, né, que é o caso também da nossa disciplina. Eu escolhi dois exemplos aqui, não é para vocês colocarem. Se vocês quiserem colocar, achar que isso aí serve para vocês, beleza, mas é só apenas dica, viu? Aí eu coloquei, por exemplo, a palavra prolactina, que está lá no texto, e aí eu pesquisei sobre o conceito, né, que traz aqui que é um hormônio e tal, não vou ler. E está relacionado, pode estar relacionado a ciências e educação física. A palavra terapêutico também, para mim, foi uma palavra interessante, da qual eu coloquei, por mais que eu tenha na dimensão do que seria, mas aí eu coloquei como para poder uma dica para vocês. Tá? O conceito, né, o que seria a palavra terapêutico, e aí eu coloquei aqui embaixo quais são as disciplinas que poderiam estar relacionadas. Claro, galera, que essa questão interdisciplinar aqui varia muito, depende do que o professor for trabalhar no dia e a forma como ele vai trabalhar essa temática, tá bom? Pode ser que essas palavras pode ser trabalhado em todas as disciplinas, depende muito, como eu falei, da forma como o professor vai trabalhar com as mesmas. Aqui nós temos a questão número 2, galera, que é mais pessoal. Eu trago aqui para vocês algumas respostas, né? Até, na verdade, algumas frases para poder ajudar vocês a pensarem na resposta, tá ok? Igual na primeira aqui, né? Você fica mais tempo em casa e tal. É mais pessoal. Por isso que eu não vou ler o que eu coloquei aqui, porque na hora que você estiver assistindo o vídeo, você pode pausar o vídeo e ler, né, para poder ver se auxilia ou ajuda em alguma coisa para vocês, tá bom? Essas questões aqui são pessoais, eu vou passar mais para frente então, tá? Como vocês podem ver, eu deixei uma frase, um pequeno parágrafo só para ajudar vocês nas respostas. Ok, a F aqui também, que eu vou destacar, que é a questão que pede para poder estar representando, lembra que era no vídeo da semana 1 eu até coloquei, né, para fazer uma apresentação, né, um desenho, um infográfico falando sobre jogos, brincadeiras, emoções, sentimentos, né? E aqui eu mais uma vez trago aqui uma frase para poder estar ajudando vocês, né? Você pode desenhar pessoas brincando ou jogando, sorrindo, se divertindo, enfim, colocando uma frase abaixo que remeta a mensagem representada no desenho. Então eu já trago uma dica para vocês, né, do que você pode desenhar. Mas se você já desenhou, se você já pensou em algo diferente, é apenas uma dica. A número 3 aqui, que é da tirinha, aqui já não é mais, pode ser pessoal, mas aqui eu já trago para vocês também respostas para ajudarem vocês, tá bom? Isso como se eu estivesse fazendo, né? O que a Mafalda está fazendo nas 3 primeiras imagens?
Olha o que ela tá fazendo nas 3 primeiras, né? O que eu coloquei aqui? Nas 3 primeiras imagens, ela está a balançar no ar através de um balanço feito com corda e um suporte de assento. Porém, na 4ª imagem, ela para de balançar e coloca os pés no chão. Ela balançou a primeira, a segunda, a terceira, e aqui na quarta figurinha aqui, ela parou com os pés no chão, né? A letra B aí, ó. Como você nomearia a atividade realizada por Mafalda nessa tirinha? Já vivenciou essa atividade? Quando? Se lembra como sentiu? Então, o que eu coloquei aqui, no caso, eu conheço como balanço ou balangueou, né? Quando eu era mais novo, brinquei muito, senti a sensação que podia voar. Então, eu coloquei como se eu estivesse respondendo, até para ajudar vocês a pensarem as suas respostas. C. Como você compreende a relação apresentada na 5ª imagem entre colocar os pés na terra e acabar a diversão? Como vocês percebem na tirinha, ela coloca os pés no chão e fala: como sempre, é só pôr os pés na terra que acaba a diversão. O que eu coloquei aqui para ajudar vocês? Creio eu que quando estamos em uma situação diferente de ficar com os pés no chão, geralmente nos proporciona sensações novas e de aprendizado, uma vez que é comum pisarmos no chão. O que isso quer dizer? Se a gente for analisar, nós passamos muito tempo, e na verdade a realidade nossa é andar sobre a terra, correto? Mas quando a gente faz, por exemplo, uma brincadeira como essa, do balanço ou balangueou, que a gente conhece aqui também, é uma situação nova. Então, querendo ou não, isso nos traz sensações novas e interessantes, né? E aí, como na fala de Mafalda, isso pode ser relacionado a qualquer coisa na vida, né? Se é uma coisa diferente que a gente acaba gostando, quando a gente volta para a realidade normal, é como se a gente falasse: voltei aos pés no chão, ou seja, acabou a emoção que eu estava sentindo anteriormente, né? Mas isso aqui é pessoal, e aí vocês podem estar utilizando essa resposta para estar auxiliando. Aqui fala que a AD reflita um pouco sobre a mensagem da tirinha e seu momento atual. Nos dias de hoje, na sua rotina, quais são os momentos de diversão? Quais são os momentos de colocar os pés na terra? Então eu coloquei para ajudar vocês. A tirinha retrata o fato de que a pandemia nos colocou em condições de pararmos para pensar sobre a correria que vivíamos, sobre as buscas incessantes e repensarmos as coisas simples da vida. Então aqui essa resposta também que vocês podem estar tirando aí e pode estar utilizando como base para responder. A 4 aqui traz as imagens de alguns animais e a pergunta. Letra A. O que você avalia que elas têm em comum? E eu coloquei: apresentam animais interagindo uns com os outros com a natureza. Ou seja, em alguns aqui a gente pode perceber que está havendo interação com outros animais, né? Até da sua família, se for analisar, e também com a natureza, porque essa relação vai acontecer com o outro e a natureza da qual cerca eles, né? De acordo com seu instinto animal. Lembrando que é um animal, então ele não pensa, então ele é irracional, ele age por instinto, né? Então a gente tem que ter bastante essa compreensão. Aqui fala: você se lembra da parte do texto que trata da questão explicitada nas imagens? Aqui eu já fui lá e já busquei. Tem uma parte no texto, logo no início, que fala: o ato de brincar, assim como nos animais, é um instinto inato. O que é um instinto inato? Né? É aquele instinto que já nasce com ele, então é algo que ele já traz consigo, né? Como fosse no seu DNA, já tem um ato de brincar, né? B. Você já sabia que os animais também brincam? O que acha dessa afirmação? Aí que eu coloquei aqui, galera, eu coloquei um parágrafo de resposta para ajudar vocês também, tá bom? Isso é o que eu apresento para vocês diante dos meus estudos, né? Uma vez que os animais são irracionais e agem de acordo com seus instintos, entendam que a relação de brincar e jogar só existe entre os seres humanos, considerando que nas mesmas são apresentados movimentos, regras e condições que devem ser respeitadas. Dessa forma, o brincar para o ser humano requer maior organização e combinado, enquanto que os animais interagem de acordo com seu instinto, movimentando sem razão e objetivos pré-estabelecidos. Lembrando que aqui eu estou deixando para vocês
pensando no significado maior de brincar e jogar, tá? Brincar e jogar como regras, com uma organização pré-determinada, né? A gente sabe que é necessário. Isso só vai se dar com os seres humanos, com nós, né? Com cada um de nós e a interação com o outro. Com os animais é algo mais instintivo. Não tem como eu poder, por mais que o autor vai estar falando, os animais brincam. Pera aí, galera. Eles brincam no olhar nosso, mas para eles aquele movimento não é uma brincadeira, né? Vai perguntar para eles se brinca, né? Se você não concorda com o que eu deixei aqui, pode colocar nos comentários aí para a gente estar fazendo uma reflexão disso, tá ok? Na número 5, aqui eu já trago aqui, ó, você deverá pensar em jogos e brincadeiras que sejam possíveis de realizar com seus familiares mais próximos. Aqui vocês deverão fazer uma rotina, né? Como vocês já perceberam aqui, vocês têm que fazer como fosse alguma série de jogos e brincadeiras, né? Para poder estar realizando durante esse isolamento social com seus pais, né? Com quem mora perto de vocês, tá bom? E aí é interessante que você ao final registre, né? Para que possa estar sendo compartilhado depois com a turma de vocês, com o seu professor. Então vamos para a semana 2. É importante, galera, que vocês tenham lido os textos, viu? Para poder estar compreendendo as perguntas e estar fazendo as respostas. Número 1 aqui, da atividade 2, da semana 2. Relacione os conceitos acima e escreva um parágrafo sobre quais são e como você percebe os padrões de beleza esportivo valorizados em nossa sociedade atualmente. Então, por mais que é pessoal, eu coloquei aqui uma resposta para estar auxiliando vocês. Lembrando que é apenas uma dica, tá? Uma sugestão de resposta. Normalmente, a sociedade valoriza aqueles atletas que possuem beleza estética, competência para realizar as funções de sua atividade esportiva e, principalmente, que são mostrados nas mídias sociais de comunicação, sendo padrões de garotas e garotas para apresentar e vender produtos de grandes empresários. Então, aqui é para demonstrar para vocês, de uma forma resumida, o quanto que a sociedade precisa desses, principalmente dos atletas, né, que é visto na televisão, para poder vender seus produtos, tá? Isso aqui é uma opinião minha, e aí vocês podem estar, em cima disso, tirando as suas também. B. Relacione os conceitos acima e escreva um parágrafo sobre quais são e como você percebe os padrões estéticos de beleza valorizados em nossa sociedade. Aí eu coloquei, percebemos os padrões estéticos de beleza através dos programas de TV, redes sociais, jornais, revistas e propagandas de anúncios que apresentam produtos para todos os gostos, que foi o que a gente falou, dos quais trazem pessoas que se enquadram em características próprias para que as demais repitam, ou seja, as próprias, galera, porque são pessoas que trabalham no ramo que está relacionado àquele produto, ou então utiliza de características próximas. Por exemplo, um jogador de futebol, ele normalmente vai ser garoto de propaganda ali de uma chuteira, por exemplo, ou de uma marca que está relacionada ao mundo esportivo. Igual coloca aqui também, ó, por exemplo, um homem musculoso é estampado na frente de uma academia. Aqui é mais na forma comum social que a gente vê, né, de uma forma mais informal. A academia, por exemplo, se o objetivo daquele dono da academia é chamar a atenção das outras pessoas para poder se inscrever na sua academia, ele vai colocar uma foto de um homem musculoso, de uma mulher bem definida e forte também, para poder chamar a atenção das outras pessoas para poder se inscrever na academia dele, ok? C. Você avalia que os padrões de estética, beleza e desempenho esportivo aproximam ou afastam as pessoas de uma vida saudável e feliz? Aí eu coloquei aqui, ó, de acordo com o objetivo das propagandas e anúncios de produtos, podem acarretar em uma vida cheia de problemas de saúde física e mental, uma vez que muitas apresentam soluções rápidas e perigosas, né? Quando a gente vê lá na propaganda aí na internet, toma esse chá que você vai emagrecer em poucos dias, não faça aquilo. Não é bem assim, galera. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma racional, uma vez que a gente é racional também, entender que o nosso corpo requer um processo, um tempo para que tudo aconteça. Eu não posso querer do nada. Se eu quero passar na prova, eu tenho que estudar. Eu não vou chegar lá e vou achar que eu vou fazer porque eu tomei um chá milagroso e eu vou lembrar de tudo. Não é bem assim, galera. Vamos ser realistas, tá bom? Não caia nessas coisas. É importante que a gente tenha a dimensão de que tudo tem um preço, de tudo tem um processo, tem um caminho a seguir.
escolha aquele caminho que seja de aprendizado, não aquele mais fácil. O mais fácil acaba logo e não vai representar nada para vocês. Então aqui, ó, vai depender muito da forma como a pessoa é instruída, ou seja, orientada, que é o que eu falei. Se você é bem orientado pelos seus pais, se você lê texto, se você lê livros, né, se você assiste jornais, é bem informado, você vai entender que muitas coisas que a gente vê na internet, né, não é o que fala, é só para vender o produto mesmo. D. Você avalia que a busca e o consumo de substâncias para ampliar e potencializar rendimento e as transformações corporais estão relacionados aos padrões de impostos de estética, beleza e desempenho esportivo? Aí eu coloquei agora, aqui, galera, ó, com certeza. Se não houvesse a cobrança por resultados a todo custo e fossem divulgadas orientações de alertas e acompanhamento em torno desses usos, certamente as pessoas viveriam mais e melhor, não tendo que provar nada para ninguém, não se enquadrando em um padrão de pessoa ou atleta. Por que isso, galera? Porque hoje em dia parece que a gente tem que ser o que o nosso... Às vezes eu sou fã de algum atleta, eu sou fã de algum ator e tal, e aí eu tenho que viver igual ele, eu tenho que fazer o que ele faz, eu tenho que usar os produtos que eles usam. E não é bem assim, galera. A gente tem que tomar como base o seguinte: eu posso admirar fulano, ciclano, só que eu tenho que entender que a minha realidade é totalmente diferente. E eu sou feliz da forma daquilo, de acordo com aquilo que eu acredito. Se eu não acredito naquilo, não tem porquê. Não quer dizer que eu tenho aquele sapato que eu vou ser melhor do que meu amigo. Não vou ser. Eu vou ser melhor se eu entender quem eu sou e procurar sempre melhorar. Não querer repetir o que os outros fazem. Mas eu tenho que ter a dimensão onde eu quero chegar e por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Na número 2 aqui, traz os textos sobre doping, né? E aí vem perguntar, vem pedir, aliás, né? Para poder criar uma tirinha ou chart, tá? Que vai relacionar o uso de substâncias químicas ou farmacológicas com a busca de padrões de beleza. Então, pensar uma chart que vai demonstrar essa busca das pessoas, né, pela beleza, utilizando de medicamentos, utilizando substâncias químicas. Aí aqui eu coloco um parágrafo para ajudar vocês, até falando sobre o que é uma chart, uma tirinha, né? Vocês podem estar lendo aqui. E a partir dessas características, do que eu trago aqui, vocês podem estar ajudando vocês a pensarem essa tirinha, tá bom? Inclusive, se a gente for analisar aqui, vocês pensam o que foi destacado anteriormente, tá bom? Pode até usar aquela ideia aqui de uma academia, né, que tem os homens musculosos, mulheres, aquelas imagens, para poder estar formando a sua tirinha. Mas pode pausar o vídeo e ler esse enunciado aqui, ó, para poder estar ajudando vocês, tá bom? Da 3 aqui, galera, que vai trazer sobre a questão dessa tabela, né, que traz algumas substâncias, e aí pedia para poder estar completando, tá? Que eu já completei. Na cafeína é lícita e atua no sistema nervoso central como estimulante. Os anabolizantes é ilícito, ou seja, é proibido, não é permitido o seu uso. Causa tumor, mudança de voz nas mulheres, entre outros. Isso aqui é uma questão interessante, porque percebe, tem muitas mulheres que você percebe que é musculosa e se ela tem uma mudança de voz, ou seja, a voz dela está mais próxima de uma voz de homem, pode ter certeza. Ou, se você já conhecia ela, aquela voz dela sempre foi daquele jeito, tudo bem. Mas, normalmente, se ela teve uma mudança de voz em um determinado período, você vai perceber que ela fez do uso de anabolizantes. Bom, então é muito perigoso. Além disso, tem outras características que eu não vou entrar aqui, senão vai ficar muito longo. Bebidas alcoólicas, lista, né, que é permitido, mas a gente sabe que, independente se é lista ou não, a gente tem que avaliar os riscos, né? Então, em grande quantidade, bebida alcoólica pode ter perda de reflexo, perda de memória, reduz apetite, entre outros. O fumo, o tabaco, é lista, também é permitido, mas também traz muitos problemas cardiovasculares, respiratórios, câncer, entre outros. Medicamentos em geral, é permitido, com certeza, mas aí você tem que analisar a prescrição que foi tida aquele medicamento, ou seja, o profissional que orientou a ser tomada a dose. Então depende do tipo de medicamento e sua forma de uso. Na 4 aqui, galera, para finalizar nosso aprendizado de hoje, aí tem que analisar a charge abaixo, tá? E aqui o que vai pedir, galera?
Reflita um pouco sobre essa mensagem e registre com imagem e palavras sua compreensão sobre a relação existente entre o tema da atividade da semana, né, que é substâncias para ampliar e potencializar o rendimento, e as informações e o conhecimento. Essa charge aqui vem falar sobre um médico, né, traz aqui o médico, o paciente, e aí o médico mostra o remédio e fala, olha, tome todos os dias pelo resto da sua vida, serve para essa e para todas as outras doenças. Aqui o nome do remédio é informação. Então você tem que fazer essa relação da questão das substâncias para ampliar, né, que as substâncias lícitas e ilícitas são utilizadas para poder transformar o corpo, e a relação com as informações e o conhecimento. Aí eu coloco para vocês, ó. Podemos destacar que a charge acima nos alerta para o fato de que fazemos coisas, tomamos medicamentos, agimos sem pensar, não buscando saber se as coisas que ouvimos falar são verdadeiras e quais são seus riscos. Nessa lógica, temos que ter a dimensão de que o uso de substâncias para ampliar e potencializar o rendimento, transformações corporais e saúde são perigosas, considerando o seu uso sem um acompanhamento de profissionais da área da saúde e de educação física. Então, esse parágrafo que eu coloco como resposta aqui para ajudar vocês é para pensar que é necessário a orientação, é necessário que a gente utilize qualquer medicamento por prescrição. O que nós formos fazer, independente de qualquer coisa, se eu não conheço, vou procurar fontes seguras. Eu não vou chegar lá no Google e procurar, pegar a primeira fonte que eu achar. Quem é que escreveu aquilo? É confiável? É formado na área? Bom, na semana 3, galera, nós vamos aqui, ó. Aqui também é pessoal, mas aqui eu trago para vocês algumas respostas que podem estar ajudando vocês, né? Na primeira aqui, faça uma lista registrando as modalidades esportivas que você avalia ter mais destaque nas mídias de rádio e televisão. Aqui eu coloquei como se fosse eu, né? Quando eu estivesse respondendo aqui, para poder vocês tomarem como base, né? Então aqui está pedindo uma lista, né, das modalidades que passa nas mídias de rádio e televisão. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Futebol, futsal, basquete, handebol, voleibol, Fórmula 1 e MMA. Letra A, aí depois pede para fazer uma outra lista, que é as que você mais gosta como praticante e como espectador. No meu caso, eu coloquei futebol, Fórmula 1 e voleibol. Aí o que acontece? Na letra B já pede para fazer uma terceira lista, que é o que? Pedir para vocês colocarem essa terceira lista, vai ter que considerar quais são os esportes que estão tanto na lista 1, que é o que passa na televisão, nas redes sociais, e na lista 2, que é a que você pratica ou assiste. Então, as 3 que eu assisto e pratico, passa muito na televisão, né? Mesmo no canal aberto, passa menor, mas mesmo assim, comparado com outras práticas, passa. Então, vai ser essa terceira aqui, ó, futebol, Fórmula 1 e voleibol. Então, as 3 que eu assisto ou pratico, passa na televisão. A letra C aqui, ó, observa as 3 listas e responda: qual a influência da mídia no meu gosto esportivo? Então, coloquei relação direta, considerando que devido às transmissões das partidas e noticiários dos eventos dos esportes, fizeram com que passamos a conhecer e acompanhá-lo, praticá-lo. Ou seja, eu só comecei a praticar, assistir essas práticas, claro, às vezes o futebol o voleibol, eu poderia ter em contato nas aulas de educação física. Mas a Fórmula 1, por exemplo, ela vai se ter, principalmente por causa da televisão, né? Mas mesmo assim, o futebol e o voleibol, antes de eu chegar na escola, né? Antes de eu inteirar meus 6 anos, que eu começar, até antes, né? Que a gente vai no pré, eu vou ter o meu primeiro contato. Se no meu pai não me falar, minha mãe não me falar, vai ser pela televisão. De qualquer forma, eles também vão ter o contato com a televisão e as informações vão ser tiradas, a maioria, das redes sociais, das mídias. 2. De todas as modalidades esportivas que foram citadas nas questões anteriores, registra aquela que você mais conhece. Então, o que eu mais conheço é o futebol. Até porque desde pequeno que eu jogo, né, e assisto os jogos e tal. Então, o futebol é o que eu mais conheço e mais pratico, né? Praticar mesmo é o futebol. Letra A. As competições dessa modalidade são transmitidas em TV aberta? Você acredita que esse fato impacta na popularidade dessa modalidade? Justifique. Lembrando, galera, que esse aqui sou eu, viu? Vocês podem ter colocado outro. Esse aqui é para ajudar vocês a pensar em suas respostas. Então, em relação ao futebol,
sim, elas são transmitidas e com certeza, devido a essa exposição, essa prática esportiva passou a ser conhecida e praticada por um grande número de pessoas. Galera, aqui eu abro um parênteses para vocês. Vocês já pararam para pensar que a maioria das pessoas que nós conhecemos, e se a gente for pensar futebol, a maioria ou é corintiano ou é flamenguista? Vocês já pararam para pensar, né? E eu vou abrir mais, ou torço pro time de São Paulo ou time do Rio. E às vezes são pessoas lá do Nordeste, aqui de Minas Gerais, mesmo no interior. Ah, eu torço pro Flamengo. Por que criou aquilo? Se a gente for analisar na TV aberta, então lá a Globo passava jogos do Rio e São Paulo. Então, se a pessoa tem contato com esses times, eles vão começar o quê? A assistir sobre esses times. Por isso que o Flamengo é o que é hoje. Se a gente for analisar, o time do Rio é o que é hoje, o Corinthians, tá? É uma quantidade de torcedor? Com certeza. Mas por quê? Porque teve um interesse ali dos donos da televisão, da Globo, né? De antigamente, de antes. E tem até hoje. Se a gente for analisar, se tiver passando, igual por exemplo aqui em Minas Gerais, passando o jogo do Atlético, Cruzeiro, América, outro time de Minas, normalmente a maioria não vai transmitir na TV aberta, vai transmitir na TV paga. Então, se você quiser assistir, você tem que pagar, né? E aí eles vão transmitir jogo do Corinthians, do Flamengo, ou time do Rio. Então nós ficamos, se nós não temos condições de pagar uma TV fechada, que é o pacote de TV, então acabamos ficando refém disso. Letra B. Existem roupas, acessórios e outros itens que o consumo relacionado a essa modalidade esportiva e os seus times e equipes. Você possui e consome habitualmente esses produtos? Então eu coloquei aqui, existe sim, esses roupas e acessórios. Normalmente, quem torce para algum time acompanha algum evento de prática esportiva, possui alguma camisa ou item dos mesmos. Então, se você pratica, se você assiste, com certeza, né, tem camisas, tem outros produtos relacionados à prática esportiva e do time, e querendo ou não, às vezes não, a maioria que assiste e acompanha o time tem algum produto já comprado. Lembrando que essas respostas são para ajudar vocês, galera. Letra C aqui, ó. Você conhece ou acompanha algum atleta dessa modalidade esportiva? Você o admira? Aí eu coloquei assim, no meu caso aqui, o Cristiano Ronaldo, né, jogar no Real, agora está na Juventus. Admiro pela sua habilidade e importância para o seu time, sendo alguém que lidera em campo. Então, além dele ser um craque, ele saber jogar bem, ele é um líder dentro de campo. Percebe que o time parece que com ele é outro time, ele transforma. Imagine uma sala. Se a gente for analisar, tem sempre aquele que chama a atenção dos colegas, né? Vocês mesmos aí podem lembrar agora assim, quem é o aluno, colega seus que dentro da sala, né, tá ali sempre à frente, tá disposto e tal, aquele lá que às vezes até brinca demais também, às vezes até na hora que não pode, mas chama a atenção, né? Chama todo mundo para si, né? Então é interessante. Então eu coloco esse exemplo. Vocês devem analisar qual é o jogador, qual é o atleta que vocês escolheram. Então, como você avalia a rivalidade existente entre os times ou equipes dessa modalidade esportiva? E eu coloquei aqui, ó. Infelizmente, a forma como os torcedores demonstram suas paixões pelos seus times ultrapassam em alguns momentos os limites. Não há mais respeito e amor para com o próximo. É isso que acontece, galera. Às vezes o time nosso perde, às vezes a gente quer descontar no próximo. Não é assim. Imagine, se eles forem campeão, eu vou ganhar o quê? Nada. Eu vou ganhar só porque eu vou ficar alegre, porque aquilo lá aquele time que eu torço ganhou. Mas não tem nada além disso. Amanhã é outro dia e eu vou esquecer. E segue a vida que segue. Se perdeu, a mesma coisa. Eu continuo com os mesmos problemas do dia, com as mesmas graças que Deus nos dá, a família que nós temos, os amigos que nós temos. E é isso que é o mais importante. Eu tenho que ficar triste muitas vezes com aquela pessoa que era meu amigo, que era da minha família e veio a falecer. Eu perdi alguém na minha vida. Não porque meu time perdeu. Isso é apenas um sentimento passageiro. Agora, quando a gente perde um ente querido, é algo muito maior. E nós temos que guardar as nossas energias para as coisas maiores da vida. Então, essa letra A número 3, galera, traz aqui 4 manchetes, né, e traz sobre o futebol, né, como eu já falar aqui, ó. Letra A, qual é o esporte tratado nas manchetes? É o futebol. E qual outro assunto está relacionado? Se a gente for analisar, está relacionado com a violência. Inclusive, nessa terceira imagem aqui já deixa claro, né? E a violência venceu o futebol. Letra B, né?
A partir do texto Influência da mídia no esporte, as manchetes, avalie a divulgação das manchetes esportivas que noticiam sobre os esportes. Escreva um parágrafo. Então, relacionar o texto anterior, né, dessa atividade, e as manchetes que nós vemos aí em cima. Eu coloquei, ó. Infelizmente, os objetivos das práticas esportivas se resumem em conquistar campeonatos, trazendo nas falas dos jogadores e dirigentes das equipes palavras que remetem a combate, deixando de lado a importância de respeitar o outro. Claro que no esporte buscamos vencer, mas podemos vencer e perder considerando a superioridade do outro. Da mesma forma que um se prepara, o outro também. Na vida também é assim. Então, galera, é importante nós termos a dimensão. Assim como no esporte, onde perder e ganhar é normal, na vida também é dessa forma. Você quer ter um bom emprego? Você quer alcançar um cargo interessante na sua vida? Você quer comprar, por exemplo, igual meu filho vai entrar 3 anos, ele vê um caminhão e fica, oh, quero ser caminhoneiro, quero comprar um caminhão. Então percebe, né? Às vezes pode ser que ele não venha a ser um caminhoneiro, mas já tem um estímulo, né, de alcance. Você também deve ter o que você deseja, o que você quer alcançar. Às vezes você também quer ser um caminhoneiro, mas você acha que para ser um caminhoneiro não precisa estudar? Tudo nessa vida, para comprar um caminhão você precisa ter um bom trabalho. Até chegar para comprar o caminhão, você tem que procurar mostrar o seu valor. Não é da noite para o dia. Então se prepare, não deixe de estudar. Não é porque fulano conseguiu, não é assim. Faça a sua parte, tá bom? Então, e principalmente, se eu ver alguém que conseguiu, eu tenho que ficar feliz por ele. Não vou ficar com inveja, não vou querer derrubar, mas eu tenho que procurar utilizar daquele exemplo para mim também conseguir alcançar. Então, letra C aqui traz sobre a questão dessa imagem, que é parece o Gareth Bale, que era um jogador do Manchester, aliás, ele um jogador do Real, e aí traz ele fazendo o movimento de uma bicicleta, né? Eu coloco aqui, ó, e pede na letra C. Analisa a imagem abaixo e registre suas impressões sobre a mensagem transmitida. A imagem transmite a capacidade de um atleta de futebol em realizar um movimento em comum, complexo e muito bonito, mostrando assim que a preparação e a dedicação dos jogadores nas práticas esportivas é o que determinará o seu sucesso. Então, mostrar o seguinte, galera. Por mais que ele é um atleta, nem todos os atletas, nem todos os jogadores conseguem fazer um movimento desse. É um movimento complexo. É um movimento que somente um jogador que tem muita confiança no que pode fazer é que fará, tá? Então, é por isso que eu coloquei a preparação e a dedicação. É importante nesse ponto. Por isso que o tanto de jogador que tem, são poucos que são craques. Não é do nada. Alguma coisa ali, ele teve uma melhor preparação, ele buscou mais. E é isso que a gente tem que ver. É a dimensão. Por fim, galera, aqui nessa semana 3, traço pedindo para poder fazer sobre um noticiário, né? Para poder falar sobre uma notícia relacionada à prática esportiva, né? E pensando principalmente para que as pessoas ao ler pensem sinta paz, né? Olhe o esporte como algo bom. Então eu coloquei uma sugestão de notícia. Após a comemoração de um gol do seu time, um torcedor caiu na arquibancada, ficando inconsciente da parte de baixo do mesmo, do qual é o setor onde estava a torcida adversária. Imagina aqueles estádios grandes, digamos que tem andares. O que acontece? No segundo andar estava a torcida de uma equipe e logo embaixo, a torcida da outra equipe. Normalmente hoje isso não acontece, mas isso acontecia antes, galera. E aí o que acontece? A torcida, ao fazer o gol, o time dessa torcida que estava acima fez o gol e o torcedor ele caiu, ele comemorando veio a cair no setor de baixo, e onde estava a torcida adversária. O que acontece? Muitos desses correram para socorrer o mesmo, ou seja, mesmo sendo de torcida adversária, socorreu esse torcedor da outra equipe. Ao perceberem que a vítima estava sem respirar, um dos que ali estava começou a fazer massagem cardíaca, que percebeu que a pessoa estava respirando, então ele fez uma massagem cardíaca no intuito de verificar, para que ele voltasse a respirar, de que voltasse a viver. Digamos que ele ali estava no sentido assim, ele estava perdendo a sua vida ali, uma vez que ele não estava respirando. Às vezes podia ser que com a bancada, né, dependendo onde ele bateu, ele ficou naquele estado. E aí o que acontece? Essa massagem foi feita até que a ambulância se aproximasse e os médicos continuaram o atendimento.
Pouco tempo depois, em entrevista, o médico que acompanhou o caso destacou que a ação do torcedor em realizar os primeiros socorros foi fundamental para salvar a vida da vítima. Então esse aqui poderia ser um noticiário de alguém, de um torcedor que salvou a vida de outro, mesmo de outra equipe. Imagina, salvar a vida de alguém, galera. Independente se é de outra equipe. A gente tem que valorizar a vida, não valorizar a morte, ok? E por fim, na semana 4, vamos lá, vai falar sobre as danças de salão. Aqui, galera, sobre a número 1, letra A e letra B. Aqui pergunta, eu coloquei aqui resposta pessoal simples, porque é perguntando se você conhece e tal, então vou passar mais para frente aqui. Na letra C, de acordo com as informações apresentadas na sessão anterior, né, que foi a questão do texto, escreva com suas palavras uma definição para danças de salão. Aqui eu coloquei uma definição para ajudar vocês. A dança de salão são práticas que possibilitam as pessoas vivenciarem movimentos sincronizados e ritmizados, em duplas, permitindo assim sensações de liberdade e alegria. Então foi um conceito que eu coloquei, então vocês podem estar utilizando como base para responder a sua atividade. Aqui na 2 traz as imagens, né, e pede para relacionar uma frase de impacto que relacione a mensagem da imagem, né, e pensando principalmente a questão da dança. Então, para essa primeira imagem, que tem um casal de idosos, eu coloquei a frase: a dança aproxima as pessoas, transformando o tempo em mero detalhe. Ou seja, queria destacar o seguinte: não importa a idade, não importa nada aí, ó. Se você tem condição se você quer dançar, dança. Por quê? Porque a dança está no movimento e principalmente no sentimento que você coloca nesse movimento. Então a dança aproxima as pessoas, transformando o tempo em mero detalhe. E aqui tem a imagem de um cadeirante, né, dançando também, e aí eu coloquei uma frase para poder relacionar qual é a mensagem, né? Dançar é perceber que somos capazes de sentir o outro, né? Vamos mostrar o sentido seguinte: não é porque ele é cadeirante que ele não teria condição de dançar. Isso não vai impossibilitar dele ter o contato com a dança. Isso vai depender muito do querer dele, né? E essa relação com o outro. Na 3 aqui é a mesma coisa, né? Mas aqui pede para fazer uma manchete de jornal. E aí eu coloco uma sugestão para vocês, para ajudar vocês a colocar essa manchete: venha viver o ritmo da vida em cada passo dado. Então aqui a figura que vocês tomar com base, mostrando que todos podem estar dançando, né? E aí eu coloco essa frase como uma manchete, tá bom? Venha viver o ritmo da vida em cada passo dado. E na 4 aqui a criação, pede a criação da coreografia, então a resposta pessoal. E aí vocês deverão registrar com suas palavras o que sentiu ao realizar a coreografia criada de dança. Então é isso, galera. Nessa videoaula nós explicamos sobre a correção, né? A correção da semana, aliás, de todas as semanas do PET 2 de Educação Física do 9º ano. Se você gostou, curta, né? Peço desculpa por ter ficado longo, mas como eu disse, é uma correção, é importante a gente ter discutido sobre isso e falado, né, destacado alguns pontos importantes. Bom, então, parabéns que você que ficou até o final, você é um merecedor e eu sei que você vai longe, porque normalmente as pessoas só começam a assistir e vão saindo. Por quê? Porque às vezes não acham importante. E tudo aquilo que a gente valoriza, a gente recebe lá na frente. Então, se você se esforça para alcançar os seus objetivos e não desiste no primeiro momento, com certeza você vai lá, você vai chegar muito longe. Então, por hoje é só. Um forte abraço para vocês e até a próxima.